Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre recursos energéticos. Só lembrando a vocês que eu assumi essa disciplina da professora Maria Eugênia, porque ela passou no concurso da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e como ela é mineira e mora lá perto, para ela seria mais interessante ficar lá em Minas. Então ela me passou essa disciplina que eu, a partir de agora, eu passo a coordenar e preparar as videoaulas e preparar material e atividades para vocês, tá? Então a gente vai estar de uma maneira aí fazendo uma revisãozinha do que ela bem simples, eu vou passar por cima porque eu já alterei as notas, inclusive para que desse 50 pontos. Então, todas aquelas notas que vocês tinham foram alteradas de 35 para 50 pontos. Então, né, as notas foram alteradas proporcionalmente aos valores que vocês tinham lá. Beleza? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o que ela apresentou para vocês e o que eu vou apresentar. Beleza? Então, vamos lá para o nosso quadro, para a gente dar uma olhadinha em como é que vai ficar essa diferença. Bom, eu sempre trabalho usando o quadro, né? E usando esse aplicativo que trabalha, que a gente chama de Auto Sketch, tá? Então vamos falar. Na disciplina de recursos hídricos e energéticos, vocês chamam de RHE, né? Nós temos aqui, dentro dessa disciplina, nós temos aqui algumas coisas que a gente observou na plataforma que ela já tinha visto. Então a gente começou vendo que ela tinha feito uma revisão de conteúdo. Nessa revisão de conteúdo, ela deu uma explicação basicamente sobre as características da água, a água como um recurso hídrico, né? Existe uma diferença entre água e recurso hídrico. E essa diferença entre água e recurso hídrico tem a ver com o valor que se dá a ela, né? Então, o recurso hídrico é como se fosse um bem que já tem um certo valor, né? E a água, simplesmente a substância água. Tá? Depois ela começou a falar, ela falou sobre ciclo hidrológico, né? Dentro de ciclo hidrológico, ela falou aquele ciclo hidrológico básico, né? Começa com a evaporação nos continentes e nos oceanos, nessas formam as nuvens, essas nuvens elas vão ser transportadas, né, pelo vento para as áreas continentais, onde, devido à diferença de temperatura, vai ocorrer a precipitação e, consequentemente, as outras etapas de precipitação, até novamente voltar à evapotranspiração. Então, aquele ciclozinho básico, né? Só para entender, pessoal, que muitas atividades que ela propôs para vocês eram a confecção de mapas mentais, né? E eu entendo mapas mentais com um número de palavras, de conectores muito pequeno, né? E vocês, a maioria do que eu vi, são muito grandes, muito longos, né? Então depois a gente vai falar um pouquinho sobre mapas mentais, o que eu entendo como sendo mapas mentais e tentar dar uma ajuda para vocês na hora de montar, né, mapas mentais. Então, continuando só aqui no que ela viu com vocês nas aulas, na plataforma, depois de ciclo hidrológico, ela falou sobre o que é uma bacia, né, hidrográfica, né, entendendo aqui como uma bacia hidrográfica toda a área que é drenada por um rio e seus afluentes, né, toda aquela área, né, inclusive é uma unidade territorial. Eu tenho entendido como uma unidade territorial a área drenada por uma bacia hidrográfica. Depois disso aí, ela voltou a falar
em ciclo hidrológico, né, nas etapas aqui eu acompanhei na plataforma, ela novamente fala em ciclo hidrológico, e dentro do ciclo hidrológico ela dá uma especial atenção à questão da precipitação, né, falando sobre os diversos tipos de precipitação, né, pluvial, nival, né, os diversos tipos de como a umidade precipita, e uma delas é as chuvas, né, que é uma das mais, que é a pluvial. E as chuvas, ela falou um pouquinho sobre os tipos de chuvas, chuvas orográficas ou de relevos, chuvas frontais, né, os diversos tipos de chuva. Depois ela falou um pouquinho sobre infiltração, né, que faz parte do ciclo hidrológico também. Aqui na infiltração ela falou sobre, né, a capacidade que os sedimentos têm de permitir a entrada de água, assim como fraturas em rochas cristalinas. E depois de infiltração ela falou sobre escoamento superficial. Tá? Ela também falou sobre escoamento superficial. E ela definiu os principais tipos de escoamento superficial, né? Que seria o superficial, propriamente dito, o subsuperficial e o subterrâneo. Então ela falou sobre os 3 tipos de escoamento, né? Depois ela começou a falar basicamente também em águas subterrâneas. Ela começou a especificar, né, algumas características das águas subterrâneas. Né? Em águas subterrâneas ela definiu os tipos, né, e o que são aquíferos, né, que seriam aqueles volumes de água que podem atender às necessidades humanas, né? São aquelas áreas que contêm grandes volumes de água, né? Depois ela falou ainda um pouquinho sobre gestão de água, os instrumentos de gestão de água, principalmente, né, os governamentais, né? Que instrumentos são utilizados para fazer a gestão das águas no Brasil, e principalmente através da criação da Lei das Águas, que define uma série de parâmetros que são importantes. E ela terminou falando sobre segurança hídrica. Então aqui ela fala em barragens, por exemplo, né, o barramento, né, critérios relativos a barragens. Então basicamente foi tudo isso aí que vocês viram nessa etapa aí com a professora Maria Eugênia. Então a gente vai considerar que essa etapa que a professora Maria Eugênia ela passou para vocês, ela avaliou, fez atividades, que essa parte já está resolvida. Então eu assumo a partir de agora o segundo semestre e a gente vai falar sobre recursos energéticos, né? E aí no final a gente vai fazer uma certa, vamos dizer, né, uma união entre esses dois fatores, falando sobre, né, como os recursos hídricos, né, principalmente no Brasil, eles têm uma importância fundamental na produção de energia elétrica. Então, a gente vai fazer essa mistura, né, fazer essa junção entre os dois conteúdos, né, sobre recursos hídricos e energia, visto que o Brasil, praticamente 70%, 80% da energia que a gente consome é energia proveniente das hidrelétricas, que dependem de todas essas etapas aqui relativas à água. Tá? Então, pessoal, essa parte inicial, né, que a gente viu aí, é sobre essa característica. Então, eu queria deixar bem claro que essa primeira etapa aqui, que é uma espécie de, vamos dizer, de introdução, para que vocês tivessem noção, né, de como a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar esses 50 pontos que a gente vai ter no segundo semestre, e eu vou manter o mesmo padrão da professora Maria Eugênia. Vocês vão ter questionários, né, vão ter videoaulas, tá, e alguns materiais que eu possa estar passando para vocês estarem divulgando. Uma ideia que eu também gosto muito de trabalhar é a ideia de glossário, ou seja, qualquer tipo de palavra que vocês encontrarem
nos seus estudos, que vocês façam a definição dela, coloquem a definição dela e divulguem no glossário, para todo mundo ter acesso a esses novos termos que vocês talvez não conheçam, tá? Então, eu vou deixar essa primeira aula, essa primeira videoaula, com uma introdução para a gente, né, começar as nossas aulas sobre energia. Beleza? Forte abraço a todos e fiquem em casa.